Que sonho que seria se a gente tivesse uma campanha da fraternidade católica de verdade, né? Irmãos, a gente tem que rezar. Rezar muito, porque a gente sabe que para Deus nada é impossível. Que a gente faça o possível para nossa santificação, mesmo muitas vezes nós sendo ovelhas sem pastor, sem pastores que nos forneçam os meios para alcançar o céu facilmente. Enquanto isso, a gente continua fazendo sacrifícios e orações pela santificação do clero. O escândalo da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 é aborrecedor. Todo católico honesto, católico sincero, de verdade, que tem lido o texto base da campanha da Fraternidade de 2021 e tem tomado ciência de alguns contextos e de algumas personagens que têm se envolvido, tem se perguntado como que isso é possível estar acontecendo. Gostaria de perguntar aos quase 500 bispos que fazem parte da CNBB, primeiro, como que é possível que uma pastora que defende o aborto esteja à frente da elaboração de um documento que deve orientar as reflexões dos católicos nas suas paróquias, nas suas comunidades do Brasil afora? Segundo, como que é possível que os bispos tenham renunciado à sua missão de conduzir o rebanho de Cristo e tenham entregado a condução do povo de Deus, tenham entregado a condução desse rebanho a uma pastora abortista, autodeclarada feminista, que defende a ideologia de gênero e todas as pautas da esquerda? Terceiro, como que é possível que no texto base da campanha da fraternidade, nas palavras dessa mesma pastora, os senhores bispos apresentem aos católicos a afirmação de que a celebração da reforma protestante foi um sopro do Espírito Santo? Então quer dizer que os senhores acreditam mesmo que a palhaçada que foi feita por Lutero teve inspiração do Espírito Santo. Razão para se celebrar com alegria. E os senhores também querem que nós, católicos, acreditemos nisso e celebremos isso? Quarto lugar. Quarta pergunta. Como que é possível que os senhores bispos apresentem a nós, católicos, a ativista Marielle Franco como se fosse uma mártir modelo de defensora dos direitos humanos, mesmo sendo essa senhora uma defensora ardorosa do assassinato das crianças que ainda não nasceram? Também da ideologia de gênero e de todas essas bandeiras defendidas pelo PSOL. Quinto, inacreditável. Como que é possível que vocês, que os senhores bispos, nossos pastores, apresentem aos católicos como prática de fé a visita e a celebração em um terreiro de mãe de santo de candomblé? Onde é que fica a nossa fé? Sexto lugar, como que é possível que os senhores apresentem para nós um texto onde acusa de serem sem caridade e sem consciência, como que fanáticos, os fiéis que não concordam com o isolamento generalizado, que não tem nenhuma base científica, e reivindicaram para os senhores o direito de encontrarem as portas das suas igrejas abertas para continuar recebendo os sacramentos? Sétimo, como que é possível os senhores defenderem o isolamento social e o irracional fechamento de tudo, depois acusarem o governo federal, evidentemente, de ser responsável pelo crescimento do desemprego, do aumento da violência doméstica e da fome? Quem que pode explicar essa loucura pra gente? Em oitavo lugar, me expliquem, como que é possível que os senhores bispos apresentem aos fiéis católicos um documento completamente ideológico que reflete as ideias e as linguagens esquerdistas que têm sido repetidas pela mídia a todo momento? Será que a CNBB está se unindo cada vez mais com a esquerda para tentar colocar os católicos contra os próprios valores conservadores, contra a própria doutrina, contra a própria fé, às vezes? Em nono lugar, como que é possível que os senhores bispos apresentem para nós, católicos do Brasil inteiro, a falsa ideia de que a igreja é contra as pessoas terem armas para se defender, quando a doutrina e o próprio catecismo da igreja afirma que é lícito as pessoas possuírem armas para defesa própria, para defender seus entes queridos? A guarda real do Papa Francisco usa o quê? Repolho? Desde quando que a igreja concorda com a ideia do igualitarismo?
irenismo, relativismo e outras doutrinas expostas, todas, sem exceção, já condenadas pela igreja. Como que é possível que os senhores bispos nos apresentem um documento com falsas informações que já foram desmentidas, como aquela informação que está escrito na carta base, do texto base da campanha da fraternidade, que é daquele grupo gay da Bahia lá, que falaram que foram assassinados 420 pessoas LGBTs em 2018 por motivações homofóbicas. Isso sem dizer a menção do aquecimento global como sendo causado pela ação do ser humano, o que já foi desmentido por vários cientistas. Em 11º lugar, como que é possível que os senhores pastores do povo de Deus relativizem assim de tal forma a doutrina ensinada pela igreja e que vocês sejam tão indiferentes à salvação eterna do rebanho que foi confiada ao vosso cuidado, que essa afronta à fé católica e o escárnio que foram expressos nessa campanha da fraternidade ecumênica de 2021 nos ajudem. Ajudem a todos os fiéis a perceberem a necessidade de rezar pela conversão dos nossos padres e dos nossos bispos, bem como a necessidade de estudar cada vez mais a doutrina da igreja, para nós não sermos enganados por aqueles que, mesmo sendo autoridade, não possuem a fé da igreja. Será que algum bispo ou algum padre vai ter coragem de bater no peito e dizer: olha, eu sou católico, eu creio no que a igreja ensina, por isso, aqui na minha paróquia, aqui na minha diocese, aqui na minha arquidiocese, essa campanha da fraternidade não entra? A gente aguarda, de coração nós aguardamos. Discordar e rejeitar os erros e as aberrações apresentados pelos bispos nessa campanha de 2021 não é ato de desrespeito ou de desobediência, mas é antes de tudo ato de fé e de amor à verdade, que nos conduz e nos faz permanecer unidos a Deus, que é a verdade eterna. Como dizia São João Paulo II, devemos defender a verdade nem que voltemos a ser somente 12. Por favor,